Hoje nossa meditação está no livro do Êxodo, capítulo 12, do versículo 1 até o 13, que diz assim a palavra. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele e os seus vizinhos para o próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quanto basta para um cordeiro. E o cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde, tomará do sangue e os porá entre ambas as ombrais e na vega das portas, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas o comerão. E não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado em fogo, a cabeça e as pernas e a fessura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-los-ei. Desta maneira comereis lombo cingido, sandália nos pés, cajado na mão, comereis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei a terra do Egito, todos os primogênitos, destes os homens, os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. E o sangue vos será por sinais nas casas e em que estiverdes. Quando eu vi o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu feri a terra do Egito. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus de infinita graça, bondade e misericórdia, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai amado. Perdoa as nossas falhas, nossos erros, ó Pai, tira de nós tudo que te agrada. Abençoa a Tua palavra, que seja motivo de crescimento, de amadurecimento e de aprendizagem para as nossas vidas, ó Pai. Obrigado por tudo. Em nome do glorioso Rei Jesus. Amém, Senhor. A Páscoa, no hebraico, essa palavra Páscoa significa Pessar, que significa passar por cima. A Páscoa foi instituída por Deus ainda no Egito, no período das 10 pragas, ou seja, foi na última praga que ele ia aplicar sobre o Egito, que era a morte dos primogênitos, ele institui a Páscoa ali, né? Ou seja, Deus poderosamente libertaria seu povo e executaria seu justo juízo contra o Egito, e mostraria que ele é o único Deus verdadeiro e não os deuses do Egito. Ou seja, Deus executaria seu juízo ali, libertaria o povo do sofrimento, do cativo ali que eles vinham sofrendo no Egito, e ele aplicaria o seu justo juízo e mostraria a todo o Egito, a todos os povos, que ele é que é o Deus verdadeiro e não os deuses do Egito. A Páscoa seria celebrada pelo povo de Israel para lembrar o grande livramento operado por Deus para livrar seu povo do Egito e para que eles viessem a glorificar o seu nome. Nós percebemos esta verdade, né? A Páscoa ela passou a ser a das principais festas dos judeus, né? Ao ponto de que nós percebemos esta realidade, né? Passou a ser a principal festa dos judeus, e isso é muito interessante. E eles passariam a celebrar, né? A ser algo celebrado no meio deles, né? Muito comum no meio deles. O que fala aqui no versículo 5? O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Interessante essa questão. O cordeiro será sem defeito. Ou seja, o cordeiro não poderia ser aleijado, cego ou manco. O cordeiro deveria ser simbolicamente perfeito, uma vez que morreria no lugar do primogênito.
A substituição era a chave do simbolismo por trás da perfeição que existiria, que deveria ter o cordeiro, que deveria ser morto, né? Isso é interessante que o próprio João Batista, quando Jesus Cristo, essa figura do cordeiro que viria, que seria morto e que era morto no período dessa festa judaica, que era uma das principais festas dos judeus, ao ponto de que João ele tinha essa compreensão, João Batista ele tinha esse entendimento. Quando Jesus vem até João para ser batizado, quando João o vê, está lá registrado em João, capítulo 1, versículo 29, ao ponto dele dizer o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João compreendia muito bem esta figura que ainda se consumaria e se consumou em Cristo Jesus. Versículo 7 e 8 de Êxodo 12, diz assim: tomareis do sangue e porão em ambas as ombreiras e na vega das portas, nas casas, e o que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas, o comerão. É interessante aqui o sangue, né? Esse sangue que seria aspergido, seria passado ali nas ombreiras das portas e nas vegas da porta, era símbolo de livramento, né? Isso é interessante, muito interessante. O sangue simbolizava a morte de uma vítima. Isto mostra que a morte do cordeiro seria substitutiva, ou seja, o cordeiro figurava que morreria o cordeiro por uma vítima de forma substitutiva, apontando para a realidade que se consumou na pessoa de Cristo na cruz do Calvário, que morreria para nos substituir, pagando pelos nossos pecados na cruz do Calvário. O sangue do cordeiro seria colocado, né, nesses ombreiras das portas, nas vegas das portas, como símbolo de proteção e livramento. Apontava para a morte de Cristo na cruz, para nos livrar para livrar-nos da morte eterna, ou seja, esse cordeiro, esse sangue que era aspergido, que foi aspergido no período em que Deus institui a Páscoa ainda no Egito, no meio do povo de Israel ali, ele apontava para a morte de Cristo. Assim como esse sangue simbolizava livramento e proteção, o sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário nos garante o nosso livramento, ou seja, todos aqueles que têm fé em Cristo e exercem fé no Senhor Jesus Cristo verdadeiramente, estes são livres da morte eterna por causa da fé em Jesus Cristo. Os pães asmos eram um memorial à pressa com a qual deveria partir, né, o povo, ou seja, o pão asmo não poderia ter fermento. Por quê? Porque a celebração teria que ser rápida. E aí simbolizava isso, a rapidez dessa celebração, né? Também simbolizava a purificação e a libertação do fermento do mundo. Isso é interessante. Aqueles que foram libertos por Cristo devem viver uma vida de santificação diária, ou seja, o fermento aqui, a ausência do fermento aqui nos pães asmos, por quê? Porque o fermento ele é símbolo do pecado. E nós como servos de Deus, nós como libertos por Cristo e em Cristo, nós devemos estar nos afastando do pecado. As ervas amargas chamava o povo para, ou lembrava, traria a lembrança ao povo da amargura da vida experimentada pelo povo de Israel no Egito. Ou seja, essas ervas amargas simbolizavam o sofrimento e a amargura do período que eles viveram no Egito. Versículo 11 de Êxodo 12 diz assim: desta maneira comereis lombo cingido, sandália nos pés e cajado na mão, como lo eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Esta prescrição de Deus para o povo de Israel, ou seja, a Páscoa foi uma prescrição de Deus para o povo de Israel, instituída por Ele mesmo, foi instituída por Ele, ou seja, ordenada pelo próprio Deus, que o povo celebrasse, ou seja, foi ordenada pelo próprio Deus, instituída pelo próprio Deus a Páscoa, para que o povo de Israel celebrasse. Hoje, na atualidade, nós, como cristãos, devemos comemorar a Páscoa dos judeus? Não, de forma nenhuma. Por quê? Porque foi uma prescrição para o povo de Israel.
Foi Deus que instituiu e foi prescrito somente para o povo de Israel. É por isso que está aqui falando sobre isso. O que é que o versículo 14 diz? Do versículo 14 do capítulo 12. Olha o que diz aqui, ó. Este dia vos será por memorial e celebrareis com solenidade ao Senhor as vossas gerações e celebrareis por estatuto perpétuo. Ou seja, nós percebemos que foi uma prescrição para o povo de Israel e que deveria ser observado por eles. Eles deveriam celebrar a Páscoa perpetuamente. Por todo o tempo em que existisse a nação, deveria ser celebrado a Páscoa como lembrança do grande e maravilhoso livramento de Deus para com o povo. E hoje, na atualidade, no momento em que nós vivemos, devemos comemorar a Páscoa comercial? Não, também não. Neste período, a maior ênfase é o coelho da Páscoa, símbolo da fertilidade que era adorado pelos povos germânicos. O ovo, símbolo da vida. Ou seja, todos esses símbolos aqui são símbolos do paganismo, não tem nada a ver nem com a Páscoa dos judeus, não tem nada a ver com a Páscoa dos judeus e nem com o que nós devemos observar, nós como os cristãos hoje. Isso é muito interessante, mas nós devemos respeitar as pessoas que têm uma cosmovisão diferente da nossa. Porém, nós devemos entender o que é uma prescrição bíblica, o que é que Deus realmente está prescrevendo para o seu povo, para a igreja, para nós cristãos. O que devemos observar e como devemos viver. Nós não devemos comemorar nem celebrar a Páscoa comercial, que a grande finalidade é tentar mascarar o verdadeiro significado da Páscoa, que se consumou e se cumpriu em Cristo. A Páscoa não tem nada a ver, a Páscoa dos judeus não tinha nada a ver com ovo e chocolate, não tinha nada a ver com coelho, amados, não tinha nada a ver com isso. Era comemorado cordeiro, ervas amargas e os pães asmos, eram os 3 elementos da Páscoa judaica. Então, o que nós devemos comemorar? O que nós devemos realmente comemorar? A palavra de Deus nos fala em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, a parte B, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Ou seja, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, parte B, está escrito, porque também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Ou seja, o Cordeiro foi morto e ressuscitou ao 3º dia, para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, toda aquela prefiguração que já começou desde a Páscoa, desde a instituição de Deus da Páscoa, do Cordeiro que foi morto, até mesmo bem antes mesmo, mas eu quero enfocar na realidade da Páscoa, e foi prefigurado por vários sacrifícios que foram feitos em toda a história, e aí foi consumado em Cristo. Foi consumado em Cristo. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele morreu mesmo no período da Páscoa, para que viesse se consumar a figura que era simbolizada através daqueles animais que eram mortos, que não poderiam ter defeitos, que deveriam ser perfeitos. Por quê? Porque ele simbolizava Cristo Jesus, ele apontava para Jesus, e Jesus ele consumou de forma definitiva na cruz do Calvário. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é ele que veio e morreu para nos dar a vida eterna, para nos dar a salvação eterna. Que coisa maravilhosa, amados. Diante desta realidade, nós devemos compreender as verdades que norteiam os ensinos bíblicos, que devem nortear as nossas vidas, que nós devemos colocar em prática diária das nossas vidas. O que nós devemos comemorar, Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele instituiu para a sua igreja, após a sua morte e ressurreição, ele instituiu para a sua igreja, ele deixou prescrições para a sua igreja. E uma dessas prescrições está a ceia do Senhor. O Senhor Jesus, ele institui a ceia do Senhor, para que seu povo celebrasse em memória do seu corpo e sangue que seria entregue por nós. Ou seja, nós devemos comemorar não a Páscoa dos judeus, não a Páscoa comercial, nós devemos comemorar a ceia do Senhor, que é símbolo do corpo e do sangue de Cristo, que foi entregue por nós como consumação do simbolismo em que os animais que eram mortos no período da Páscoa apontava para Cristo. Em Cristo foi consumado.
Que coisa maravilhosa, amados. E o Senhor institui a sua ceia. A ceia do Senhor, a ceia para a igreja. Vamos observar aqui 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 até o 25, diz assim a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Pois, semelhantemente, modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Que coisa maravilhosa! O Senhor Jesus, Ele institui a ceia do Senhor. Ou seja, nós devemos celebrar com alegria, com entusiasmo a ceia do Senhor. Quando o Senhor nos permite estarmos reunidos para celebrar, para participarmos da ceia do Senhor, para que nós venhamos lembrar do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, dando o seu corpo e derramando o seu precioso sangue para nos livrar da morte eterna, da condenação eterna. Que alegria maravilhosa, amados, que nós venhamos ser prudentes, que nós devemos ter muito cuidado com o sincretismo religioso, com a paganização da igreja na atualidade, que tem trazido esses costumes pagãos para o seio da igreja. Nós devemos ser prudentes, criteriosos e devemos estar fundamentados e alicerçados nos ensinos, nas prescrições bíblicas para a nossa vida. Nós não comemoramos a Páscoa dos judeus e também nós não comemoramos a Páscoa comercial, sincretista, que não tem nada a ver com o verdadeiro sentido original da Páscoa, que apontava para o sacrifício perfeito de Cristo, que foi consumado na cruz do Calvário, e Cristo, daí então, ele institui para a sua igreja como forma de ser observado, como memorial do que ele fez por nós para nos salvar na cruz do Calvário, a sua ceia, a ceia do Senhor. Eu quero deixar 3 aplicações práticas dessa nossa reflexão, dessa nossa meditação, amados. Nós não temos nenhuma prescrição de Deus para a sua igreja, nem para a comemoração da Páscoa dos judeus e nem desta Páscoa comercial. Não existe nenhuma prescrição bíblica para que nós, os cristãos, venhamos a comemorar a Páscoa dos judeus, nem esta Páscoa comercial que nós vemos hoje na atualidade. Segunda aplicação prática. Cristo foi o nosso Cordeiro Pascal, que foi morto e ressuscitou ao 3º dia para a nossa salvação. Que coisa maravilhosa, amados. Jesus Cristo, ele foi o nosso Cordeiro Pascal, que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao 3º dia, consumando a nossa salvação. Terceira verdade, terceira aplicação prática. Devemos viver uma vida de santo temor, santificação e obediência às verdadeiras prescrições bíblicas. Que nós possamos, amados, cada vez mais estarmos fundamentados, alicerçados nas Sagradas Escrituras, entendendo e compreendendo que Cristo é o verdadeiro sentido e significado da Páscoa. Cristo foi o nosso Cordeiro Pascal, que morreu, ressuscitando ao 3º dia, para nos dar vida eterna, para nos livrar da morte eterna, por pura graça e misericórdia de Deus, que nós possamos cada vez mais continuarmos firmes, crendo no nosso Senhor e procurando compreender através das Escrituras o que é uma prescrição e o que não é prescrições. Que Deus em Cristo vos abençoe e vos fortaleça cada vez mais, amados, nesta caminhada com o Senhor.